Estamos de volta, pessoal. Vamos continuar aqui falando sobre o Request Forgeries. As falsificações de solicitação são explorações que fazem solicitações maliciosas de um serviço, semelhantes a uma solicitação legítima. Basicamente, existem dois tipos principais de falsificação de solicitações, que seriam server-side e cross-sites. Como que seria o server-side? A falsificação de solicitação do lado do servidor, SSRF, que é a siglazinha, caso que alguém queira se aprofundar no assunto, você vai pesquisar isso aqui que vai achar bem fácil. É uma exploração em que o servidor vulnerável é coagido a funcionar como um proxy. Tem uma imagenzinha aqui que tenta explicar um pouquinho pra gente. O atacante, ele faz uma requisição do tipo SSRF para uma aplicação. E aí essa aplicação, ela tenta acessar um outro sistema, um recurso interno para fazer meio que uma intermediação. Se o atacante for tentar acessar direto esse recurso aqui, ele não vai conseguir. Por isso que ele fala como se fosse um proxy aqui, é um intermediário, basicamente assim. O atacante ele vai usar um servidor para atacar outro servidor. O ataque pode ter uma variação básica e uma cega ou sem saída. Isso aqui seria a mesma tradução lá do termo. No SSRF básico, a resposta da vítima são fornecidas de volta ao invasor. A resposta é fornecida, de volta para o invasor. Já no SSRF blind, que seria essa cega sem resposta, a resposta não é retornada para o invasor ou a vítima intermediária, no caso aquele servidor que está fazendo papel de proxy, não recebeu a resposta ou não pode encaminhar para o invasor. O ataque SSRF, de certa forma, pode ser visto como um ataque de pivoteamento. O que seria esse pivoteamento? Ele comprometeu um servidor, um sistema ali, um serviço, e aí ele tenta comprometer outros serviços adjacentes, outros servidores, outras máquinas virtuais, enfim. Normalmente, os ataques SRF são implementados usando uma URL criada para enganar o processamento HTTP da vítima do meio, injetando dados ou comandos no alvo primário. A recomendação para evitar esse tipo de ataque é implementar uma lista de permissões do endereço IP ou nome de domínio necessário para cada aplicativo. Isso para tentar travar um pouco mais, Tranquilo então, pessoal? O conceito dele é que tem um servidor no meio ali. O atacante ele vai utilizar de um servidor A para atacar um servidor B. Esse é o conceito do lado do servidor. Já o cross-site, a gente tem aqui duas siglazinhas, o CSRF ou XSRF, que seria basicamente a mesma coisa. A falsificação de solicitação entre clientes, também chamada de falsificação de solicitação do lado do cliente, que seria esse client-side request forgery. É um ataque semelhante ao XSS, inclusive é muito parecido. O pessoal fala que tem uma certa diferença, mas se você não saber de fato como o ataque foi feito, você vai considerar ele como se fosse um XSS. O CSRF é inicialmente focado mais no navegador do usuário visitante do que no site que está sendo visitado. Ele tem como objetivo enganar o usuário ou navegador para que ele execute ações que ele não pretendia ou não seria autorizado. Então, o malware forja solicitações ao usuário para enganar o servidor web e realizar ações maliciosas contra o servidor web e ou o cliente. Geralmente, o CSRF exige que a vítima seja autenticada antes que as atividades prejudiciais sejam iniciadas. Porque ela precisa ali de uma autenticação, porque ela vai ter alguns privilégios a mais que se ela não tiver autenticada, ela não vai ter. Os administradores do site podem implementar medidas de prevenção contra CSRF, exigindo confirmações ou reautenticação sempre que a ação importante for solicitada por um cliente conectado, podendo ser uma solicitação de senha, MFA, resolver um CAPTCHA e mais um monte de coisa aí. Então aqui a gente viu que o server-side ele usa um servidor para fazer como se fosse um pivoteamento. E já o cross-site é como se fosse o XSS lá, é muito semelhante. Ele vai usar alguma permissão ali que o usuário tem para tentar fazer uma troca de senha, para fazer algo do tipo ali, que às vezes ele nem está intencionado a fazer aquilo, A diferença é que um é o ataque do lado do cliente, o outro usa um servidor para poder fazer o ataque. Continuando aqui, ataques de API. Os ataques de API são usos maliciosos de software através de sua API. Uma API, para quem não sabe, é um meio pelo qual um software fala com outro software para trocar informações. Quando a gente tem uma comunicação hardware e software, a gente tem um driver ali no meio para fazer a comunicação. No caso, quando a comunicação é de software com software, normalmente se usa uma API, que é um método, digamos assim, mais correto
para fazer essa integração. Ela pode ser autenticada, encriptada, restritiva com informações que revela e cética em relação aos dados que recebe. Ou ela pode ser aberta a texto simples com pouca ou nenhuma filtragem de entrada e saída. A maioria dos ataques de instruções são efetivamente ataques de API. Essa API, pessoal, ela é como se fosse o seguinte. Imagina lá, tem um Google Maps. Você quer utilizar o Google Maps no seu sistema. Para você achar um ponto de localização no Google Maps, você tem que colocar lá o que? Longitude e latitude. Então, não sei se é assim, mas vou dar um exemplo que eu imagino que seja. Então, a API ela vai precisar de duas informações. Latitude e longitude para ela te dar um ponto. Então, na API vai ter lá duas informações, informação A, informação B, que você tem que entrar ela de determinado modo, de determinado tipo, né, para ele funcionar. É mais ou menos assim que uma API funciona. Essa comunicação entre softwares. E aí, pode ser que você tenha que ter uma autenticação para utilizar essa API, ou pode ser que ela seja aberta, se você fazer uma requisição, você consegue de volta a informação. Vai depender muito do uso. Se um sistema aceitar a entrada de usuário ou entrada de outro aplicativo, existe o risco de abuso da API, incluindo ataque de injeção, XSS, SRF, SSRF, Flow. Para reduzir a ocorrência de ataques de API, é necessário sanitização de entrada, além de exigir autenticação e criptografia de comunicação robusta e bloquear o acesso de terceiros ou desconhecidos. Como eu disse, você vai usar uma determinada API e ela está esperando, sei lá, dois dados, dados A e B com 3 caracteres aqui. Tem algum sentido isso aqui aceitar caractere especial, sendo que, por exemplo, ele vai aceitar só o número? Não, não tem. Então você tem que fazer uma sanitização de entrada, que a gente já falou na maioria dos ataques aqui de injeção. E também a criptografia. Se você vai utilizar uma API ou disponibilizar uma API, pede no mínimo uma autenticação, uma criptografia para fazer essa comunicação de forma segura. Resource exhaustion seria exaustão de recursos. Ela pode ocorrer quando os aplicativos têm permissão para operar de maneira irrestrita e não monitorada. Todos os recursos disponíveis podem ser consumidos na tentativa de atender às solicitações de usuários válidos ou um ataque de DDoS, né? Ou de DOS, seria negação de serviço. Acho que a gente vai ver isso aqui mais para frente, eu já vi, eu não me lembro mais. Problemas internos de aplicativos podem ser o resultado de um planejamento inadequado durante a implementação, por vazamento de memória ou por código mal implementado. A gente vai ver sobre esse vazamento de memória aqui nos próximos slides. Essa exaustão de recursos é quando o hardware topa, por algum motivo. Um esgotamento de recursos temporário é até esperado quando o sistema é inicializado, sendo pela primeira vez ou não. Você colocou ali start tal serviço, pode ser que a primeira vez, acabou de instalar e está rodando ele, pode ser que ele dá uma pesadinha na máquina ali, ou toda vez que você inicia ele dá uma pesadinha, é normal dele, enfim. Esgotamentos também podem ser causados propositalmente em um pen test para testar o comportamento do ambiente, podendo esgotar o pool de endereços da HCP, saturar o ARP de clientes, o access point sem fio, entre outros, né? Então essa condição de esgotamento de recurso, ela pode ser temporária ou ela pode ser permanente. E aí, se for permanente, tem que ser avaliado, detectado quais os motivos desse esgotamento de recurso. Se é um ataque de negação de serviço proposital ou se é algum sistema mesmo que foi mal configurado ou está consumindo bastante recurso. Bom, pessoal, nossa aula fica por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço, até lá!